Olá, amigos. Vamos falar hoje sobre a Grécia Antiga, a primeira aula sobre a Grécia. Nós vamos começar falando sobre a Grécia faz parte da Antiguidade Clássica, né? Vamos falar das características gerais da Grécia. O território dela era acidentado, significa que tinha morro, montanha, e que isso acabava ocasionando o pouco desenvolvimento da agricultura. Era totalmente recortado o território da Grécia. Graças a isso, houve o desenvolvimento do comércio e da navegação, e os povos puderam se isolar em cidades-estado, né, protegidos por montanhas, tudo aquilo. Então, eles conseguiram construir cidades-estado. O modo de produção deles é escravista, ou seja, a base da produção estava na mão dos escravos, que eram escravos por dívidas e escravos por guerra também. Houve diversas contribuições dos gregos para a nossa cultura ocidental, na ciência, nas artes, na filosofia, que formou a nossa cultura ocidental também. Nós tivemos quatro fases no período da história grega: período pré-homérico, que é o povoamento da Grécia; período homérico, derivado dos poemas A Ilíada e a Odisseia de Homero; o período arcaico, que é de fortalecimento, formação e fortalecimento das cidades-estado; e o período clássico, que é o auge das polis, e depois vem o período helenístico, que é o fim das cidades gregas antigas, né? Nós vamos agora falar do período homérico. Esse período homérico é o pré-homérico, desculpe. O período pré-homérico é antes de Homero. É nessa época que surgiu a civilização creto-micênica. O que é creto-micênica? É a união dos aqueus com os cretenses. Os cretenses, nessa ilha aqui, ó, de Creta, né, uma grande ilha do Mediterrâneo, e que praticava o comércio marítimo. A forma de poder político dele era igual aos fenícios, a talassocracia, o poder na mão da elite comerciante. A escrita era silábica, e o destaque é que as mulheres tinham poder nessa ilha de Creta. As deusas, inclusive, chamavam a deusa mãe, por exemplo, mulher, né? Então ele tinha grande poder. Os aqueus, ou os micênicos, eram da Grécia continental. Então eles invadiram a Creta e conseguiram dominar a região, e a partir daí houve uma miscigenação cultural. Eles adquiriram os valores culturais de Creta, que foram repassados aí depois para nós todos, né? É, a instalação de vários povos vai formar a civilização grega, que depois vem os jônios, os eólios, os dórios, né, que foram formar a civilização grega daquela época. Nessa época nós tivemos a primeira diáspora, que é a dispersão do povo grego. O povo que não conseguia terra, não tinha como colonizar, eles acabaram indo para as pequenas ilhas aqui no mar Egeu, e também fundaram a cidade no continente da Ásia Menor, como exemplo Troia, né? Que é objeto da Guerra de Troia, que a gente vai falar daqui a pouco. Então aqui você vê bem aqui a difusão, né? Aqui você vê Lídia, Cária, Ródia, né? Trácia. Então, toda essa região aqui foi expansão grega, né? Primeiramente você tem o centro de difusão da cultura aqueia, que ela veio daqui, difundiu, né? Para toda a região aqui. Os micenas, ocupação pelos eólios aqui de amarelo, ocupação dos jônios, esse verdinho, inclusive aqui fundou Atenas, né? E dos dórios, que essa de vermelho, que ocuparam toda a Lacônia, onde foi fundada a cidade de Esparta. Vamos ver agora o período homérico. Nesse período homérico, é preciso a gente entender direitinho para a gente entender como foi que surgiu o povo grego. No período homérico, não tinha registros escritos, mas todos os poemas narrados e passados de geração em geração, a Ilíada e a Odisseia, foi baseado neles que se conta essa história. Quando começou a formação do povo grego, você tinha os genos. O que é um geno? Uma organização básica da família. Nesse geno você tinha o pater, que é o líder, daí a palavra paternidade, seria o pai, né? Pater, no sentido de pai.
Então, o líder, daí vem a paternidade, vem dessa palavra grega pater. Tinha uma hierarquia, todo mundo que tinha parentesco com o pater estava nos genos daquele pater. Se tinha algum parentesco qualquer. E a propriedade da terra era coletiva. Cada tribo desses genos tinha sua própria terra e dividia tudo igualitariamente nesse período. Com o aumento da população, dos genos e do consumo, vai resultar em guerras entre os genos. Os genos vão começar a guerrear um com o outro. E para ficar forte, os genos pegavam e uniam com outros genos. Ou seja, formando as frátrias. Ou seja, esses genos unidos formavam as frátrias. Essas frátrias, né, quando eles se uniram para guerrear, mas ainda eles formaram as tribos. Todas as tribos. Então tinha diversas tribos naquele período, os aqueus, né, os jônios, os eólios, diversas tribos naquela época. E depois, né, quando vai chegar num certo ponto da história grega, essas tribos se unem e formam o demos, que é o povo grego, que é a base da polis, que é a própria cidade-estado que vai ser formada no outro período, no período arcaico. Polis significa cidade, cidade grega, né? E o líder que uniu as tribos foram os basileus, né? O povo jônico que vai formar Atenas, o povo dórico vai formar Esparta, e por aí vai, né? Vários povos foram formados. Então é preciso entender esse princípio para você nunca errar na sua frente. Então naquela época formava dessa maneira. Primeiro tinha os gêneros, né? Depois tinha dentro do gênero você tinha o pata, que era o líder maior, e todo mundo que descendia dele fazia parte do gênero. Com o aumento populacional dos gêneros, começaram a faltar alimentos, começaram a brigar entre os gêneros. Então eles começaram a se unir, os gêneros se unirem da mesma origem, por exemplo, se unir, por exemplo, os gêneros dos jônios, dos eólios, dos dórios, né? E formaram as frátrias. Depois eles uniram as frátrias e formou as tribos. E quando eles decidiram que algum rei que foi capaz. Quem que é o rei? É um líder que surge naturalmente dentro de um processo de guerras. Então, aquele que destaca mais, consegue aglutinar mais, depois que as tribos são unidas e formam o demos, aí ele é aclamado como o rei de todos, aquele que todos obedecem, né? Que o nome era dado de Basileu. Não é o nome da pessoa, não. Basileu era o título do rei nessa formação do povo grego no período homérico. No período homérico é o período da Guerra de Troia, tudo aquilo lá. Na Grécia, nesse período, você tinha no topo da pirâmide os eupátridas, bens-nascidos, que significa descendente direto do páter, aquele mais chegado do páter, que comandava tudo, ele tinha as melhores terras. Os georgóis eram pequenos agricultores, tinham as piores terras, estavam no meio. E os tetas, que eram marginalizados sem terra, ainda não tinha o escravismo aqui, dentro dessa ideia. E esses marginalizados sem terra é que partiram, a grande maioria deles, para conquistar as ilhas gregas pequenas, lá no Mar Egeu, e foram parar lá na Ásia Menor, fundando cidades. Corinto, né, várias cidades, né, Troia, lá no continente asiático. E os que não conseguiam eram, e depois vão ser escravizados aí. É a nova configuração social. A necessidade de terras provoca a segunda diáspora, né, que é a Magna Grécia e a Ibéria, que é formar novos territórios nesse período. Vamos ver aqui agora o período arcaico. Vamos ver se a gente consegue, nessa aula, terminar todo o período arcaico. O período arcaico ele é dado pela consolidação das cidades-estados. As polis ficam firmes. Ou seja, há uma evolução geral dessas polis. Ou seja, começou com a monarquia, o poder na mão de um rei só. Mono significa um, arquia, poder. Depois prospera para outra forma, que é a oligarquia, que é o grupo. Oligo significa poucos, poder na mão de poucos, geralmente os mais ricos, né? A tirania e a democracia, isso mais em Atenas, né? Aqui a Península do Peloponeso, que vamos explicar primeiramente a cidade de Esparta.
Mas na outra aula a gente faz a explicação sobre Esparta, para ficar bem explicadinho, né? O período, o horário aqui é curto. Na outra aula a gente faz uma breve revisãozinha e fala da primeira cidade Esparta, que é Esparta. Muito obrigado a vocês e até a próxima.